O Banco Central determinou que, a partir de hoje, os bancos são obrigados a oferecer 3 novas opções de pacotes de serviços. A repórter Patrícia Monken tem mais informações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Poli. Boa noite a todos. Os pacotes de tarifas são padronizados. O objetivo é dar mais transparência e tornar mais fácil para o consumidor fazer as comparações de preços, para que ele possa saber onde terá um custo menor. Isso pode ajudar, inclusive, a orientar a portabilidade de crédito, que é a possibilidade do consumidor transferir a dívida para outro banco com juros mais baixos. A portabilidade de crédito é a possibilidade de transferir operações de empréstimo e financiamento de um banco para outro por iniciativa do cliente, mediante liquidação antecipada da dívida na instituição original. O banco é obrigado a acatar o pedido, mas a nova instituição só quita a dívida se julgar a operação interessante. As condições devem ser negociadas entre o próprio cliente e a instituição que concederá o novo crédito. Tudo é fiscalizado pelo Banco Central. Marcos tinha uma dívida em um banco e resolveu fazer a portabilidade, mas ouviu uma exigência. Abertura de uma conta corrente e depois transferir meu pagamento da aposentadoria para essa conta. No mês seguinte, passou a receber a aposentadoria no banco novo, mas a portabilidade não foi feita. Depois de 3 meses reclamando, ouviu a seguinte resposta. Não sabiam efetuar essa operação, que eu seria a primeira pessoa a fazer essa operação. O caso do seu Marcos é parecido com o de outros brasileiros. Apesar do Banco Central ter registrado recentemente 2 recordes no número de portabilidade de dívidas entre bancos, muitas pessoas ainda não conseguem fazer essa transação. Em abril, foram registradas quase 56 mil operações de portabilidade de crédito entre bancos. Em maio, esse número subiu para quase 64 mil. No mesmo mês, foram registradas 35 queixas contra instituições financeiras que não cumpriram as normas do Banco Central. Um estudo da Proteste avaliou 3 das maiores instituições do país e constatou que nenhuma delas está respeitando os direitos do consumidor. Ao solicitar essa transferência de dívida, ele não tem a informação de qual é o problema, por que o processo está parado e, principalmente, muitos consumidores acreditam que já foi feita a transferência e acabam, então, ficando inadimplente em algumas situações. Os pacotes padronizados oferecem todos um mesmo conjunto de serviços, como talão de cheque, extrato, transferências. O que vai variar de um pacote para o outro é a quantidade de serviços disponível no mês. Os preços dos pacotes vão ser estabelecidos pelos bancos e devem estar registrados em contrato com os clientes. Deve estar registrados em contrato com os clientes. Eu converso agora com o professor Celso Grise, que é economista da Faculdade de Economia e Administração da USP. Boa noite, professor. Na sua avaliação, esse modelo atual de cobrança por serviços, tarifas bancárias, é justo? O que o senhor acha que deveria ser mudado? Boa noite. Eu imagino, sobretudo, que o Conselho Monetário tenha se esquecido um pouco de que o consumidor não é um só. Eles são muitos. E que existem aqueles mais pobres que acabaram de se bancarizar nesta emergência social que tivemos. E, portanto, os pacotes de tarifa deveriam contemplar de forma diferenciada os mais ricos e os mais pobres, cobrando menos daqueles que usam menos o banco e que ganham menos e, portanto, mereceriam ter uma tarifa proporcionalmente inferior. Agora, no caso, no sistema atual, que as tarifas são cobradas, quais são os cuidados que os consumidores devem ter para evitar que sejam cobradas tarifas indevidamente? Bom, em primeiro lugar, verificar o seu extrato bancário, vendo que as tarifas que foram cobradas realmente dizem respeito aos serviços que foram prestados. Em segundo lugar, acompanhar os preços que foram cobrados por cada um desses serviços. E, por fim, utilizar os serviços bancários com a parcimônia necessária para que não incida num custo maior da sua conta corrente quando isso não for necessário. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. E só lembrando que a contratação de serviços é obrigatória, é opcional. Poli. Obrigada, Patrícia. No site aqui do Jornal da Cultura, você encontra dicas para evitar transtornos na portabilidade de crédito. Esse é um outro passo que a gente precisa dar como sociedade, como consumidor do uso do serviço de banco, não é? Eu vi ali ele falando, tem que pesquisar, as pessoas não fazem isso. Mas você acho que não entende direito. Eu não sei se você, o senhor Vila, sabe quanto é que custa um extrato.
Quanto é que custa para emitir um cheque? Pois é. Quanto é que custa para movimentar a conta? Se nós não sabemos, que somos razoavelmente informados, imagina se a grande maioria dos correntistas do banco sabe. Essa decisão da portabilidade do Banco Central é de 2006. Sabe para quem o Banco Central determinou que regulamentasse isso? A FEBRABAN. A FEBRABAN não regulamentou até hoje, por isso que ninguém sabe como é que a coisa opera. Nenhum banco é obrigado a aceitar a conta que vem de outro banco. Não são obrigados. Aceitam se quiserem. Mas isso é um absurdo. Agora, não é um absurdo eu pagar para movimentar a conta que eu tenho no banco. E vamos lembrar que esse sistema todo é um sistema de meios eletrônicos. Vocês se lembram, quando foram adotados esses meios eletrônicos, qual o nível de dispensa de funcionários nos bancos? Quanto de mão de obra esses bancos economizaram informatizando o seu sistema? Ora, será que esse dinheiro que deixaram de gastar com o trabalhador, com o bancário que perdeu seu emprego, não é suficiente para que eles possam dar esse serviço gratuitamente para o seu correntista? Olha, para eu movimentar uma conta, um dinheiro de uma conta do mesmo banco para outro, eu pago. Pega os milhões de aposentados. Acho que os milhões de aposentados, concretamente, que evidentemente são pessoas idosas, elas têm condições de saber o que o banco A cobra, o B e o C. Elas são desprotegidas, né? Então, cria-se uma situação que ou o poder público age em nome do interesse da coletividade, no caso é o Conselho Monetário Nacional, tudo isso. Banco Central. Porque não é possível. Como é que a pessoa vai agir? E o exemplo poderia vir dos bancos públicos. Poderia vir do Banco do Brasil, claro, da Caixa Econômica Federal, de falar o seguinte: ó, a pessoa já depositou o dinheiro. Ao ela deixar o dinheiro lá, o aposentado, por exemplo, esse dinheiro é movimentado pelo banco. Claro. Ele já está ganhando. Claro. Agora, não é possível você puxar realmente. Você paga R$8 por um serviço, 7 por outro, 5 por isso. Por talão de cheque, aí fala assim, ninguém usa talão de cheque, ninguém vírgula. As pessoas mais pobres usam talão de cheque, continuam usando e pagam pelo talão de cheque. Você lembrou a diminuição de custo? Eu era office boy em São Paulo faz séculos. O Banco Bradesco, a agência Nova Central, ali na Avenida Ipiranga, perto do Copan, que era a maior agência na época do Bradesco, você tinha cerca de 100 caixas. Você entrava no térreo, tanto que o office boy tinha que dar a volta a procurar qual era a fila menor, que não havia fila única e tal. Pô, hoje você entra numa agência do banco, você encontra 3. Agências grandes, hein? 4, né? Caixas. A economia de custos que ele tem, tudo. Quantas pessoas usam só a internet e pagam quando fazem a transação pela internet? Você faz um DOC ou um TED e paga R$7. Uma transferência eletrônica que, na verdade, você pagou para o seu portal ou para ter internet. O banco não tem gasto nenhum. Quer dizer, aí tem ações... Né? Ele fica com o seu dinheiro remunerando. Se é na poupança 0,5, se é nesses fundos 0,6 e empresta no cartão de crédito ou no cheque especial a 10. E o lucro que eles apresentam cada trimestre, bilhões de reais, e ficam nos extorquindo essas taxas com orientação do Banco Central. Isso não é Banco Central, isso é Banco dos Banqueiros. E a FEBRABAN, é só lembrar que ele citou, é a Federação de Bancos Brasileiros. Você não pode colocar o bode para cuidar da horta. É a velha expressão. Falou, bode, cuida da horta. O que o bode vai fazer com a horta? Então, a ação do poder público, o Ministério Público, alguém tem que fazer isso. Porque são milhões de pessoas e são os mais pobres que são os mais prejudicados. Você não acha que eles podiam mandar para cada um dos correntistas, como eles mandam para nós? Sim. Quando você está devendo, eles não mandam para você? Olha, sua conta estourou. Não mandam? Você tem que cobrir. Eles não podem mandar essa regulamentação para todos os seus correntistas? Por que isso tem que ser fixado na agência? Quem é que vai ler Não, as pessoas vão pegar isso na agência. Quer dizer, no geral, né? Pegando a massa de correntistas, hoje se vai pouco à agência.